Audiência de julgamento. Na audiência de julgamento devem estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento. Então, todos precisam estar presentes, tanto o reclamado quanto o reclamante, independentemente do comparecimento de seus representantes, dos advogados, né? Salvo nos casos de reclamatória plurima ou de ações de cumprimento, quando os empregados podem fazer-se representar pelo sindicato. É muita gente, então o sindicato que vai representar, nas plurimas ou então ações de cumprimento. É facultado ao empregado... o empregador ele pode ser substituído pelo gerente ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do fato. E aí as declarações que a pessoa fizer vai obrigar o proponente. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao reclamante, ou seja, ao empregado, comparecer pessoalmente, ele pode ser representado por outro empregado que pertence à sua mesma profissão ou até mesmo pelo sindicato. Esse preposto que o empregador envia, ele não precisa ser empregado da parte reclamada. Não precisa ser o preposto. Igual na cível, né? O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Agora, essa parte aqui do 844 está falando quando o reclamante é o autor. Aí a gente tem que ver também. E quando o reclamante é o autor? Aqui está falando o seguinte: é uma ação em que o reclamante é o autor. Mas e se for uma ação em que o empregador, ou seja, que a empresa que é a autora? Aí tem que ver. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Na verdade, é o seguinte: o não comparecimento do autor do processo na audiência importa o arquivamento da ação. Então, não importa se o autor é a empresa ou se é o reclamante. Então, é uma pessoa que entrou com uma pessoa, é uma empresa ou é um empregado, não importa. O não comparecimento do reclamante, ou seja, do autor da ação na audiência, vai culminar no seu arquivamento, no arquivamento do processo, da reclamação trabalhista. Então não importa se foi a empresa que entrou, não importa se foi o empregado que entrou, se foi quem foi que entrou. Se ele não comparecer à audiência, o processo é arquivado. Agora, se não comparecer o reclamado, ou seja, a parte contrária da relação jurídica, aí vai importar na revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Ocorrendo motivo relevante, pode o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Na hipótese de ausência do reclamante, né, do autor da ação, ele vai ser condenado no pagamento das custas processuais calculadas na forma de 789, mesmo que for beneficiário da justiça gratuita, a não ser se ele comprovar em 15 dias que sua ausência ela ocorreu por um motivo legalmente justificável. Aí ele não vai pagar. O pagamento dessas custas aí que ele ficar devendo, por ele não ter comparecido, é uma condição, ele precisa pagar para que ele possa ingressar com uma nova demanda. Ele pode ingressar, só que ele precisa pagar o que ele ficou devendo. A revelia não produz o efeito se há pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Não tem revelia, porque já tem contestação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. A petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados pelo advogado. O reclamante e o reclamado, eles vão comparecer à audiência acompanhados de suas testemunhas,
apresentando nessa ocasião demais provas que tiverem. Aberta a audiência, o juiz ele vai propor a conciliação. Se houver um acordo, aí vai fazer o termo. Assinar, né, todo mundo vai assinar, vai consignar os prazos e as demais condições que forem estabelecidas para cumprir aquele acordo. Entre as condições que podem ser feitas, está a de ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. É uma cláusula, né, penal, na verdade. Não havendo acordo, se não tiver acordo na audiência de instrução, o reclamado, a parte adversa, vou trocar por parte adversa porque o reclamado fica parecendo que na verdade a classificação do reclamante é reclamado. O reclamante é o autor, o reclamado é o réu. Na verdade, o réu ele tem 20 minutos para fazer sua defesa após a leitura da reclamação. Agora, se for dispensada a leitura da reclamação, não precisa, né? Ambas as partes falam ok. A parte pode apresentar a defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Terminada a defesa, aí vai começar a instrução do processo. Pode, a requerimento do juiz, ou até mesmo de ofício, interrogar os litigantes. Após o interrogatório, qualquer das partes pode retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Pode ser, apenas o representante ficar. Após o interrogatório, qualquer dos litigantes pode retirar-se da sala de audiência. E a instrução ela vai ser prosseguida apenas com o representante. Pode ter uma questão assim, falando que se é obrigado a ficar na sala, né? Ou, não, na verdade não é. Serão a seguir ouvidas testemunhas, peritos e técnicos, se houver. Primeiro testemunha, depois perito e depois técnico. Testemunha, perito, técnico. A audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluída naquele mesmo dia que foi designada, o juiz ele pode marcar a continuação dela para a primeira desimpedida, ou seja, para a próxima audiência, independentemente de nova notificação. Coloca na ata da audiência que vai ter uma nova audiência. Precisa fazer nova intimação, nova notificação. Consigna na própria ata. Terminada a instrução, podem as partes aduzir razões finais. As razões finais, a defesa de 20 minutos, as razões finais é de 10 minutos. 20, né? 10 para cada parte. 10 para o autor, 10 para o réu. Mas é de 10 minutos para cada uma. 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando, esta será proferida a decisão. O juiz, após propor a solução do dissídio, tomará os votos. Esse aqui é quando não faz isso mais. Trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata de construção da decisão. Devidamente assinada a ata, será pelo juiz assinada no prazo de 24 horas, contado da audiência disso. Ok. Procedimento sumaríssimo. Os dissídios individuais de até 40 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Até 40 salários, procedimento sumaríssimo. Estão excluídos os procedimentos sumaríssimos demandas em que a parte é a administração pública, autárquica e fundacional. Não importa, é da administração pública, não pode ir para o sumaríssimo. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deve ser certo ou determinado, e deve indicar o valor correspondente. Não se pode fazer citação por edital no sumaríssimo e o autor ele tem que colocar corretamente nome e endereço do reclamado. Se não atender esses dois incisos, pedido certo ou determinado, indicar o valor correspondente, não pode fazer citação por edital, tem que colocar o nome do reclamado, tem que colocar o endereço, a reclamação ela vai ser arquivada e o reclamante ele vai ser condenado no pagamento das custas sobre o valor da causa que ele colocou, porque ele não obedeceu à regra. A reclamação deve ocorrer no prazo máximo
de 15 dias do seu ajuizamento e pode constar de pauta especial se necessário. As partes e advogados comunicarão ao juiz as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. As demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em uma audiência única, sob a direção do juiz, que pode ser convocado para atuar simultaneamente com o titular, presidente ou titular. Então, pode ser um juiz auxiliar. O juiz dirigirá o processo com a liberdade que ele tem para determinar provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou até mesmo excluir as que considerar excessivas demais, pertinentes ou até mesmo protelatórias, bem como para apreciar essas provas e dar especial valor às regras da experiência comum ou à regra técnica de julgamento. Então a liberdade do juiz aí é que vai ditar. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Na ata da audiência serão registrados, resumidamente, os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, mesmo que não requeridas previamente. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, haverá manifestação imediatamente da parte contrária sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. As testemunhas no sumaríssimo são até 2 para cada parte. Então, 3 na normal, 6 para inquérito e 2 no sumaríssimo. Vão comparecer à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Só vai ser deferida a intimação do testemunha que comprovadamente convidada a deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz ele pode determinar a sua imediata condução coercitiva. Somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica. Só quando a prova do fato exigir ou for uma coisa que a lei imponha que seja feito. Aí incumbe ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. As partes serão intimadas para manifestar sobre o laudo um prazo comum de 5 dias. Então, laudo, a manifestação é comum, não é 5 para cada. É um laudo só, então o prazo que é comum. Um laudo, prazo comum. Um laudo no sumaríssimo, prazo comum. Até porque no sumaríssimo, né? Vai dizer 5. Não, é só 5. Comum. Prazo para laudo é comum no sumaríssimo, 5 dias. Interrompida a audiência, seu prosseguimento e a solução do processo será dado no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo de justificado nos autos pelo juiz da causa. Interrompida o seu prosseguimento e a solução. Se a audiência for interrompida por algum motivo, vai interromper o prosseguimento, só que ele vai ter que ser retomado e a solução do processo ele será dada no prazo máximo de 30 dias, a não ser se houver um motivo relevante para que não seja feito assim. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, resumindo os fatos relevantes ocorridos em audiência e dispensando o relatório. O sumaríssimo não precisa de relatório. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. Inquérito para apuração de falta grave. Para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, garantido com estabilidade, o empregador vai apresentar reclamação ao juízo em 30 dias contado da data de suspensão do empregado. Beleza. É só isso. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui no processo trabalhista, aplica-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da decisão interlocutória que acolheu rejeitar o incidente. Se for na fase de cognição, não tem
recurso imediato. Agora, se for na fase de execução, vai caber o agravo de petição mesmo, né? Independentemente de garantia. Cognição não tem, fase de execução tem o agravo de petição mesmo. Se for lá no relator, incidente instaurado originariamente no tribunal, aí vai ter o agravo interno. Então, se for proferida pelo relator incidente instaurado originariamente no tribunal, vai caber o agravo interno. E é isso. A instauração do incidente sempre suspende o processo, sem prejuízo da concessão. A instauração do incidente suspende o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. Suspende o processo. Incidente suspende o processo. Entenda. É uma decisão interlocutória que ela acolhe ou ela rejeita o incidente. Se ela acolhe, vai suspender. Só que mesmo suspendendo o processo, não cabe recurso se for na fase de cognição. Ponto final é isso. É uma decisão interlocutória que ela acolhe ou rejeita o incidente. Na fase de cognição não tem recurso, não cabe recurso imediato. Se for na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente de garantia. Se for preferido pelo relator incidente instaurado originalmente no tribunal, cabe agravo interno. Só que a instauração do incidente suspende o processo sem prejuízo de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. Processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Esse processo de homologação de acordo extrajudicial, ele tem início pela petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes pelo advogado, que não podem ser os mesmos. Então, as partes não poderão ser representadas pelo advogado comum. Faculta ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. O disposto dessa consideração no prazo de 15 dias a contar, no prazo de 15 dias a contar da data da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença. Então, 15 dias a partir da distribuição da inicial dessa tentativa de homologação. Ele vai analisar o acordo, designará audiência se entender necessária e proferirá a sentença. A petição de acordo, a petição de homologação de acordo extrajudicial também, aliás, também não, né? Porque não suspende o processo, ela suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela entabulados. É uma petição de homologação de acordo. Essa petição ela tem o poder de suspender o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela entabulados. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. O que suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados? A petição de homologação do acordo. Mas esse prazo volta a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Esse prazo ele volta a fluir no dia seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Está suspenso o prazo por causa da petição, só que no dia seguinte ao do trânsito julgado da decisão que negar a homologação de acordo. No dia seguinte ao do trânsito julgado da decisão que negar a homologação de acordo. No dia seguinte ao do trânsito julgado da decisão que homolar o acordo, esse prazo volta a fluir. No dia seguinte ao do trânsito julgado da decisão que negar a homologação de acordo. No dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. O que suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados? A petição de homologação de acordo extrajudicial. Mas esse prazo volta a fluir no dia seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. O prazo prescricional volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito julgado que negar a homologação. Ok.
Agora vem execuções. Pode-se executar decisões transitadas em julgado, decisões que não tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo, não tenha havido sido, né? Então tenha havido sido ou não tenha havido. Decisões transitadas em julgado, decisões que não tenha havido interposto recurso com efeito suspensivo, acordos quando não cumpridos, os TACs firmados perante o MPT, termos de conciliação firmados perante a CCP. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais e seus acréscimos relativos ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. É competente para a execução das decisões o juiz que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. É competente para a execução do título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz, só nos casos em que as partes não tenham representação por advogado. Então não faz mais execução de ofício, não. Só quando a parte não tem advogado. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas. Se a sentença for ilíquida, vai ordenar previamente a sua liquidação, que pode ser feita por cálculo, arbitramento ou artigos. Na liquidação, não se pode modificar e nem inovar a sentença liquidanda, e muito menos discutir a matéria pertinente à causa principal. A liquidação abrange também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz abrirá... Aqui está. Várias questões tem isso. Aqui na fase de liquidação. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz ele vai abrir prazo comum. É comum o prazo. Para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz ele vai abrir o prazo comum de 8 dias para impugnar de forma fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça, o juiz procederá à intimação da União, que vai ter o prazo de 10 dias ao invés de 8, né? Para se manifestar também sob pena de preclusão. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. O ministro de Estado poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição na forma do 28 ocasionar pela... Isso aqui não cai. Tratando-se de cálculos de liquidação complexo, o juiz pode nomear perito para a elaboração e fixará depois da conclusão do trabalho o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros critérios, de razoabilidade e proporcionalidade. Mandado de penhora. Requerida a execução, o juiz manda expedir mandado de citação do executado para que ele cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas no acordo. Ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive contribuições previdenciárias, para que o faça em 48 horas, ou ele faz esse pagamento em 48 horas, ou ele garanta a execução também no prazo de 48 horas. Se ele não fizer nada disso, ele pode ter algum bem penhorado. O mandado de citação deve conter a decisão exequenda ou termo de acordo não cumprido. A citação será feita pelos oficiais de justiça. Se o executado procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas não for encontrado, a citação vai ser feita por edital, publicada no diário e afixada na vara durante 5 dias. São úteis, não, são 5 dias. Não fala se é útil, não fala se é nada, só fala 5 dias. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão, lavrando-se termo de quitação em 2 vias, assinados pelo exequente, pelo executado, pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via executado e juntando-se a outra
no processo. Não estando presente o exequente, será depositada a importância mediante guia em estabelecimento oficial de crédito, em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo. O executado que não pagar a importância reclamada pode garantir a execução. O executado que não pagar a importância reclamada, ele pode garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia ou nomeação de bens a penhora observada a ordem preferencial do CPC. O executado que não paga a importância, ele pode garantir a execução? Ele não pode pagar, mas ele pode garantir a execução mediante... Como é que ele vai fazer isso? Depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, ele pode apresentar seguro-garantia judicial ou então ele pode nomear bens a penhora. Como é que se garante a execução? Depósito da quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhora. Ou nomeação de bens a penhora. Depósito da quantia correspondente atualizada com despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial, nomeação de bens a penhora. Se o executado não pagar nem garantir a execução, segue-se o baile com a penhora dos bens, tantos quanto bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescido de custas e juros, sendo esses juros, né, em qualquer caso, devidos, desde quando? Desde a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. A partir da data que for ajuizada a reclamação inicial. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei. Só pode fazer isso depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantido o juízo. Ele não pagou e não garantiu o juízo. O nome dele só pode ficar sujo depois de 45 dias a contar da citação do executado, não houver garantido o juízo. A decisão judicial transitada em julgado, primeiro que não pode fazer de qualquer decisão, é só decisão transitada em julgado. Somente pode ser levada a protesto, é uma decisão transitada em julgado? É uma decisão transitada em julgado. Só que ela só pode ser levada a protesto. Ela só pode gerar o nome do executado, ela só pode gerar a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito. Não, peraí. Bora de novo. O que nós temos em mão? Nós temos em mão uma decisão transitada em julgado. O que é que a pessoa que está com esse título na mão quer fazer? Ela quer levar a protesto, ela quer colocar o nome dessa pessoa na Serasa, ou ela quer colocar o nome dessa pessoa no Banco de Devedores Trabalhistas, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Só que ela só pode fazer isso, não é a qualquer momento, só depois de transcorridos 45 dias a contar da citação do executado, mesmo assim, se ele não tiver garantido o juízo. É só assim que pode acontecer. Embargos à execução. Esses embargos à execução aqui, ele tem uma questão, caiu na prova do Paraná, que pareceu difícil. Eu vou ter que colocar essa questão aqui. Então, garantida a execução ou penhorado os bens. Garantida a execução ou penhorado os bens. Na hipótese de ele ter garantido a execução, na hipótese de ele ter penhorado, dele ter tido os bens penhorados, justamente porque ele não garantiu a execução, ele ainda assim vai ter o prazo de 5 dias, ele, o executado, 5 dias para apresentar seus embargos, cabendo igual prazo ao exequente impugnar os embargos dele. Então, 5 para cada um. 5 para apresentar embargos, 5 para impugnar. Por que está acontecendo isso? Porque ele não garantiu a execução e nem teve... na verdade, ele garantiu a execução, na verdade, ou ele teve os bens penhorados. Então, o baile segue com a apresentação dos embargos à execução. Não está na fase de execução? Então, vai apresentar os embargos. Tem uma pergunta assim. TRT
Paraná. Iniciada a execução definitiva da sentença proferida na RT, foi concedido prazo para as partes apresentarem cálculos de liquidação. Ante a divergência dos valores apresentados, o juiz nomeou um perito contábil para elaboração dos cálculos de liquidação. Ofertado o laudo pericial, foi concedido prazo para manifestação, tendo o exequente executada, impugnado os valores apurados pelo expert. Após o esclarecimento do perito judicial, sem retificação e nova impugnação das partes, o laudo pericial foi homologado por sentença e executada intimada para o pagamento. Diante da situação fática, é possível executado e o exequente apresentar respectivamente aqui você tem as alternativas. Por eliminação, ele fala que, na alternativa B, embargos de execução, embargos de execução para um, agravo de petição para o outro. Só que ele diz ambos no prazo de 8 dias. O agravo de petição, sim, é de 8 dias. Mas os embargos de execução, não, porque é de 5 dias. Eliminada porque juntou os dois prazos. Recurso ordinário, não. A fase que o processo está não cabe recurso ordinário. Não precisa nem terminar. De lei já pode eliminar. Agravo de petição, ele diz para um e impugnação da sentença de liquidação para o outro. Aí ele diz de novo, ambos no prazo de 5 dias contado da garantia da execução ou da penhora. Só que ele embola de novo os prazos e aqui está eliminado porque o agravo de petição não são de 5, o agravo de petição não é de 5 dias e se de 8, eliminada. Impugnação à sentença de liquidação para um, agravo de petição para o outro, ambos de novo, no prazo de 5 dias contado da intimação da decisão homologatória. Agravo de petição 8 dias, eliminada essa alternativa, só resta a alternativa A, cabe a, respectivamente, embargos de execução, contado da garantia da execução da penhora e sua correspondente impugnação no prazo de 5 dias. Um vai apresentar o embargo de execução, que é o executado, e o outro vai apresentar a impugnação, né? A impugnação aos embargos à execução. Ambos no prazo comum de 5 dias. Porque aqui no 884 diz garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Ok? A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz, caso julgue necessário esse depoimento, marcar audiência para a produção de provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Somente nos embargos da penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Julga-se na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentada pelos credores trabalhistas e previdenciários. Considera-se inexigível título fundado em lei, em ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, em aplicação ou interpretação tidas como incompatíveis com a Constituição Federal. Olha aqui. Tem um título, só que é inexigível. Porque fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF ou implicação e interpretação tida como incompatível com a Constituição. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuserem diretoria dessas instituições. Nem sabia disso, ó. A exigência de garantia de penhora não se aplica à entidade filantrópica. A exigência de garantia ou penhora não se aplica. Se a pessoa tem um título judicial, ele pode ser inexigível. Se fundado em lei ou ato normativo, inconstitucional. Ou na aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição Federal. Ok? Então é isso. Os embargos, a execução é isso. Tá faltando só algumas páginas para a gente já partir para as súmulas e OJs.